Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que eu descobri sobre a minha câmera térmica do celular. Vou te apresentar as configurações, o aplicativo e do que a câmera é capaz. E no final desse vídeo tem um vídeo completo no escuro, mostrando o que a câmera é capaz de captar à noite. Oi, eu sou o Rui. No último vídeo eu apresentei para vocês um smartphone que eu adquiri. Porém, eu deixei de fora a câmera térmica para mostrar para vocês nesse vídeo em detalhes. Nós vamos ver o alcance, no que realmente isso é aplicável e o que podemos fazer de fato com uma câmera térmica de celular. Logo ao iniciar o aplicativo MyFlare, já temos a imagem térmica. Eu imaginava que o frio aparecesse mais em azul e o calor mais em amarelo. Mas o que acontece, na verdade, é que a câmera vai usar todas as escalas de cores do espectro disponível, do mais amarelo até o mais azul, independente se é de dia ou é de noite, ou calor ou frio. O que vai mudar mesmo vai ser a medição de temperatura. E por causa dessa captação de temperatura, para formar a imagem, com todas as cores, se no caso tu quiser visualizar a imagem térmica e não fazer uma medição de temperatura, é interessante que se atente ao que a câmera está captando. Por exemplo, em um ambiente aberto, se eu estiver apontando para a terra e captando o céu, também ele vai jogar a cor mais escura para o céu, porque é a parte mais fria. E vai deixar a terra completamente brilhante, porque as temperaturas do solo, terra, água e grama, não vão ter tanto contraste. Vai ficar muito brilhante e isso vai fazer com que a imagem não fique muito eficiente para visualização. Então, se eu baixar um pouco a câmera e isolar apenas o chão, então ele vai reformular a imagem e captar as temperaturas apenas da onde eu isolei, dando um contraste de temperatura maior no solo, nesse caso. Agora sim, podemos visualizar melhor a diferença de imagem da terra e do mar. Tá pegando o céu e por causa disso, o céu tá bem azul, o resto do solo aqui tá um pouco brilhante demais, né? Então se eu baixar o celular assim que eu isole o céu, ainda tem o mato, né? Agora ele passou o azul forte pro mato. É uma tecnologia que te permite visualizar coisas legais e a diferença de temperatura das coisas. Mas isso não significa que tu vai conseguir fazer milagre. Sabe aquele vídeo que é possível ver um pum na câmera térmica? Provavelmente um vídeo fake, porque os gases não têm densidade para aparecer na medição de temperatura. Como é possível ver aqui, ó. O que é uma vantagem para a câmera térmica, porque graças a isso ele consegue enxergar em meio a fumaça ou neblina, diferente das câmeras de visão noturna comum, que precisam de emitir luz infravermelho através de uma lanterna para poder enxergar. Por causa disso, a neblina acaba ficando incandescida e não é possível enxergar. É possível detectar cobras com uma câmera termal? Depende, se ela estiver no meio do asfalto, sim. Isso porque a cobra tem um sangue frio e provavelmente vai aparecer quase na temperatura das plantas. Então, se estiver tentando detectar no meio da grama, vai ser bem difícil. Aliás, a câmera térmica não é um raio-x, assim como não é possível ver canos dentro de paredes. É possível detectar vazamentos, isso porque nesse caso a água vai infiltrar no meio do material, tornando o material úmido. E a câmera térmica vai mostrar a diferença de temperatura do local. Já os canos dentro da parede mantêm a temperatura numa área mais profunda da parede e um contraste não muito grande. Não vai detectar um cano dentro da parede, a menos que tu ponha uma água fervendo ali no cano para mudar essa temperatura. Vamos fazer um teste aqui. Será que se tiver alguma coisa gelada atrás de uma madeira, vai dar para enxergar? Bom, provavelmente através da irradiação da temperatura é possível. Eu vou colocar uma garrafa de água congelada atrás, encostada na madeira, e vamos ver o que acontece. É possível ver que aqui embaixo está marcando um azulzinho, que provavelmente é por causa da umidade. Essa madeira estava guardada, não tem nada a ver com a garrafa. Mas vamos acelerar o tempo aqui e ver o que acontece. Então vocês podem ver que está comprovado que é possível ver que tem alguma coisa atrás, como um cano, por exemplo, passando através de uma madeira fina, né, como essa. Mas a água, por exemplo, tem que ter uma diferença de temperatura, né? No caso aí está congelado, então ele está irradiando para a madeira ali, dá para ver direitinho que tem alguma coisa gelada atrás. Se fosse numa parede, provavelmente teria que ser uma água mais gelada ainda, né? Alguma coisa mais congelada ainda. Ou com o tempo, de repente, mesmo assim passaria a ser perceptível. Mas não tem como detectar um cano, por exemplo, se a água estiver na mesma temperatura do resto do material. Ó, ficou bem nítido, né? Olha ali. Será que é interessante usar a câmera térmica para observação na área da segurança? Bem, assim como tem algumas vantagens, como não necessitar de uma lanterna infravermelho e não ter limite de alcance, especificamente,
A câmera do celular não é boa para observações, devido à sua baixa resolução, que torna quase indetectável um cão a cerca de 50 metros. Ela também não permite dar zoom, então a única maneira de fazer alguma observação seria gravar o vídeo e depois puxar o zoom do vídeo, podendo observar melhor. É verdade que tem vários filtros e que podemos utilizar para melhorar um pouco a observação. Certamente, se a câmera tivesse uma qualidade Full HD, seria praticamente um equipamento de nível militar. Mas a baixa resolução acaba deixando isso a desejar. Você não pode esperar grandes observações em campo aberto, mas em um pátio ou ambiente fechado pode ser bem interessante. O céu é o limite. A câmera capta a emissão de calor por qualquer objeto acima de 0 graus absoluto. Isso quer dizer que podemos ver até a Lua, apesar dela parecer muito pequena no visor. Já na questão de medição de temperatura, não podemos esperar grande coisa. Eu travei a mira em cima da Lua e a informação é que a temperatura é menor do que 20 graus. Então eu perguntei para o oráculo qual a temperatura da Lua. As informações do Google é que há uma variação de 184 graus negativos à noite e 214 graus de dia, mantendo cerca de 96 graus negativos nos polos. Como estamos de frente para a área iluminada da Lua, deveria medir extremas positivas, mas é claro que até por parecer tão pequeno no visor, é inviável medir um local específico da Lua, porque a própria cruzinha ali de marcação fica praticamente em cima de todo o objeto, captando o objeto inteiro, e não fazendo distinção do que é meio e polos. Vamos abrir. Ela demora um pouquinho mesmo para abrir. Aí logo quando tu abre, ela vai estar sem isso aqui, ó. Se tu quiser restaurar a configuração, tu clica ali, ela já vai sair captando a imagem, né? Mas tu pode configurar algumas coisas aqui. Aqui em cima tu tem uma barrinha de ferramentas. Aqui nesse olho aqui, se tu clicar aqui, ó, ele vai ficar com a imagem da câmera normal. E aqui no foguinho é a imagem térmica. Aqui MSX é tipo um mix, eu acho que quer dizer, né? Que tu pode estar ajustando aqui só a imagem térmica mesmo, a captação de calor, ou o desenho ali, né, mostrando o que a câmera normal está enxergando além do calor, né? Nem, por exemplo, aqui tem uma mesa e tem todas as listrinhas ali. Nesse aqui, tu pode sobrepor a câmera normal com a câmera termal. Se tu puxar bem para cá, ele tá pegando bem o foco do calor, mas se tu for puxando para cá, ele vai diminuindo até chegar à câmera normal, que é um intermediário, né, sobre esses atalhos aqui, ó. Aqui também no MSX esse, a gente tem uma outra configuração aqui embaixo, ó, que se tu for puxando para o lado devagarzinho, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha que nem na tábua lá, ó. Por exemplo, o desenho da tábua tá aqui e o calor da tábua tá aqui, entendeu? Isso é para dar uma ajustada pro calor ficar condizente ali com o desenho, para não ficar aquele negócio tão estranho, né? Eu já vi em vários casos ali o pessoal fazendo isso aqui, por exemplo, e o desenho da mão tá bem fora da leitura de calor. Ainda fica um pouquinho fora, ó. Isso vai depender, ó, aqui, ó. Vai depender do ajuste, ó. Aqui eu tô ajustando numa posição, ó, encaixou melhor. Aqui encaixou melhor. A segunda ferramenta aqui, a gente tem as ferramentas de medição de temperatura. Se a gente clicar nessa cruzinha, ela vai estar servindo ali como um alvo, né? E vai estar detectando o calor vai estar medindo ali o calor do objeto. Pelo que eu vi, quanto mais próximo, parece que mais certeiro, sabe? Vocês podem ver aqui, ó, que eu tô com uma temperatura de 34 graus e eu não tô morto. Isso é porque a câmera térmica ela mede a superfície, né? Então, por exemplo, se a minha mão tivesse na geladeira, ia parecer bem gelada e talvez eu nem tivesse com frio. Aqui do lado a gente tem outra ferramenta de medição. Isso aqui já é um quadrado, né? E ele vai te dar uma temperatura média de uma área. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui mais ou menos a temperatura do ambiente, eu poderia estar expandindo aqui, ó, e ele vai estar captando mais ou menos, calculando a temperatura. Não sei se a temperatura está correta, tá, pessoal? Porque tem outra coisa que depois eu vou explicar para vocês que interfere
na questão da medição. Mas primeiro vamos seguir aqui. Eu tenho outras formas aqui também. Que é isso? Deixa eu limpar aqui. Pôr na configuração, restaurar. Pronto. Agora eu vou pegar esse aqui. Parece que ele criou um quadrado aqui em toda a volta, né? Não sei exatamente qual seria a função, deixa eu ver. Aqui ele vai captar, ele está dando a temperatura média de toda a área, entendeu? E por último a gente tem esse aqui, que é uma linha, né? Ele é uma linha também aqui. Eu não vou saber explicar muito em detalhes técnicos, porque eu não encontrei muitas informações na internet para passar para vocês. E tudo que eu estou falando aqui, basicamente o que eu estou observando aqui nas configurações, tá? Aqui a gente tem uma ferramenta de medição. E nessa ferramenta aqui, ele está mostrando o contraste, desde do azul até o mais, que é o mais frio, até o mais quente. E quando a gente clica aqui, ó, ele tem uma ferramenta de isotérmico. Eu não sei exatamente como é que funciona. Se alguém aí é técnico em termografia, por favor, deixe nos comentários para a gente entender melhor como é que funciona. Mas isso aqui, pelo que eu percebi, a gente pode estar definindo uma cor ali, ou temperatura, algo assim. Aí tu trava, pode ver que todas as cores lá já mudaram. E pode ver, ó, aqui é a parte mais quente, a parte mais fria, o vermelho está aqui, então seria a parte média, acredito eu, da temperatura, né? E se a gente colocar aqui, ó, em alarme, ele tem algumas opções, como ele pode enviar uma notificação, tirar uma foto ou vibrar. Eu vou pôr para vibrar, só para a gente experimentar. Ó, toda vez que passar pelo vermelho, que ele detectar a parte vermelha, ele vai estar vibrando, entendeu? Para te alertar de maneira rápida ali e automática, que tu encontrou a temperatura que tu queria. Ou tá tirando uma foto também, né? Isso deve ajudar bastante a quem trabalha realmente com esse tipo de tecnologia. Aqui tem um cadeado e eu sinceramente não sei muito bem para que serve. Talvez seja para travar as configurações. Tem uma chama do lado também não sei muito bem para que serve. Ele parece que fica mais incandescente às vezes. Se eu clicar de novo ele vai ficar menos, mas não vi realmente diferença. E aqui por último tem a configuração de restaurar, salvar e de redefinir configurações. E tem também essa partezinha aqui que ele parece que faz um movimento de carimbo ali, mas não é uma foto, né? Eu não sei para que serve. Aqui embaixo nós temos o modo, que pelo visto tu pode fazer um streaming ao vivo no YouTube, foto, vídeo, lapso de tempo. Essa parte aqui de baixo é a nitidez. Ó, se tu clicar nela, ela vai continuar dando aquelas linhas, né, do desenho, mas elas ficaram um pouquinho menos nítida, né? Quando tu clica aqui, ela vai criar um pouquinho mais de... Ela vai deixar o desenho um pouquinho mais áspero, né, mais cheio de detalhes. Essa parte aqui é a parte dos filtros. A gente está usando essa aqui, que é a ferro. Tem incandescente, tem brasa e tem vários outros aqui, né? Não vou testar uma por uma, porque às vezes são quase a mesma coisa. Mas, por exemplo, essa aqui é a quente, ela vai isolar só as áreas mais quentes. A fria também, isola a parte mais fria. E pode ser interessante para quem está procurando ali a área mais fria ou a área mais quente, né? E por último, a verde, que ela é bem parecida com aquelas imagens de visão noturna, né? E realmente, pessoal, no escuro pode fazer um pouquinho de diferença. Tu consegue enxergar um pouquinho melhor
com esse filtro verde. Aqui no canto, esses 3 tracinhos aqui, a gente tem algumas coisas. Aqui tem a questão da lanterna, que tu pode estar usando para ajudar a melhorar a noite. Um temporizador. E o mais importante, como eu disse que podia estar com a medição um pouquinho errada, é por causa disso aqui, ó. Tu tem uma emissividade de cada objeto. E pelo que eu entendi aqui, essa configuração seria para objetos mais opacos e essa configuração aqui para objetos mais brilhantes. E tem os intermediários aqui, né? Mas a parte brilhante aqui faz total diferença. Porque se tu estiver tentando medir algo que deveria ser medido com a parte brilhante ali, geralmente metais, eu acredito que seja, ele pode dar ele pode te dar uma temperatura muito, mas muito errada. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu estava próximo a uma churrasqueira e decidi abrir o aplicativo da câmera termal para ver o que aparecia. E me surpreendeu as baixas temperaturas. E olha só que loucura, ali onde está escuro, está dando 20 graus negativos. Não tem como, era uma fogueira muito grande. Então eu percebi que tinha algo errado, eu fui lá e ajustei a emissividade, coloquei como brilhante e olha só a diferença. Agora está dando acima de 150 graus positivo. Em termos de imagem, mudou muito pouco, mas se o objetivo é medir a temperatura, faz grande diferença. No mais, a gente tem a unidade de temperatura, pode trocar de graus para farads, e localização, calibragem automática, permitir estatísticas de uso, redefinir configurações. E aqui, utilitário de realinhamento de imagens. Se a câmera térmica e visível ficarem desalinhadas, esta ferramenta poderá realinhá-las. Pelo que eu entendi, é como aquilo que a gente tinha mostrado, que o desenho ali e a parte do calor pode desalinhar um pouco, e isso aqui alinha automaticamente. Agora eu vou fazer uns vídeos aqui para vocês, está anoitecendo, e vamos dar uma olhada aí o que a gente consegue enxergar com a câmera termal no escuro. Vou deixar escurecer um pouquinho mais para ficar bem escuro, né? Bem legal. E vou tentar passar para vocês aí o que a gente consegue enxergar. Nem eu não sei muito bem o que a gente consegue enxergar no escuro. Uma coisa é a gente tentar enxergar numa área fechada, né? Num pátio fechado, que não precisa captar longe. E outra coisa é a gente tentar captar assim num local mais aberto. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o ISO para pegar melhor. Nossa, cara, aqui tem muito mosquito. Estão carneando. Ó, dá pra ver que é possível enxergar legalzinho, né? Só que pode ver ali ó, que o desenho do poste está no lugar, a parte da temperatura parece que está um pouquinho fora, e é assim, entendeu? Ele desenquadra um pouquinho assim, parece, mas dá pra enxergar mais ou menos, e tá anoitecendo, né? Não tá bem escuro. Eu quero ver quando estiver bem escuro se vai dar pra gente enxergar alguma coisa, porque geralmente ele embaça muito, né? Perde mais ainda a qualidade. O motor do carro está bem quente. Vou trocar aqui para brilhante para ver se vai mudar alguma coisa. Vocês podem ver aqui, como eu falei, né, que é aquela questão dele ficar reformulando a imagem, né? Tá pegando o céu e por causa disso o céu tá bem azul, o resto do solo aqui tá um pouco brilhante demais, né? Então se eu baixar o celular assim que eu isole o céu,
Ainda tem o mato, né? Agora ele passou o azul forte pro mato. Mas é possível ver o carro ali bem brilhante. O asfalto aqui também deve estar bem quente, 39 graus. Vamos ver se a medição está certa. A emissividade está em brilhante. Vamos botar em opaco, porque eu acho que mede melhor daí, né? É isso aí, não mudou muito. 36 graus. Tá dando aqui o asfalto. Ó, olhando aqui, vocês conseguem enxergar alguma coisa para lá? Se tem alguém ou não? Eu tô enxergando muito mal o pessoal vindo ali, ó. Deixa eu tirar a flechinha de medição da frente. Dá para enxergar bem aí o asfalto, o cenário, né? Mas aqui vocês podem ver que dá pra enxergar muito mal alguma coisa se mexendo, que é a minha esposa e os filhos ali que vem vindo. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Eles devem estar a cerca de... Olha, vou chutar de olho, mas uns 50 metros mais ou menos, né? E o que dá para nós fazer aqui, por exemplo, pessoal? Porque zoom a gente não pode puxar. Então, o que daria para nós fazer, se a gente quisesse usar isso meio que como vigilância, né? É botar para gravar aqui, ó. E depois a gente puxar o zoom, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Como vigilância, né? É botar para gravar aqui, ó. Ó, vamos dar um zoom, aqui a gente consegue dar um zoom bom. Ó. É a única maneira da gente dar zoom, né? Vamos ver aqui se a gente colocar o filtro de tela verde, o que dá pra gente enxergar. Agora eles vêm vindo aqui mais perto. Dá pra enxergar melhor, né? Ó. Consegue enxergar aí? Direto do celular não tá dando pra enxergar. Agora eles devem estar uns 10 metros de mim, mais ou menos. Vamos colocar aqui, essa aqui, ó. Ó, agora melhora bastante pra gente enxergar no escuro. Vamos ver o carro. Realmente, com esse filtro aqui é melhor pra gente observar à noite, eu acho. Eu já não estou gravando direto do aplicativo, justamente para vocês poderem ter essa noção aqui de quando eu baixo, né? O que dá para enxergar com o celular. Deixa eu ver se o ISO não está muito baixo. Acho que está um pouquinho mais claro que isso que está aparecendo no celular. Estaria mais ou menos assim, ó, que a gente consegue ver a olho nu. Ó, aí a gente até consegue enxergar um pouquinho mais, né? Só que se eu deixar mais ou menos esse ISO aqui alto, daí a tela do celular fica completamente ofuscante, né? Não vou conseguir mostrar para vocês a imagem. Então a única maneira é eu ir ajustando aqui, ó. Clarear mais. Agora eu vou ligar para vocês aqui, pessoal, a lanterna, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do espaço aqui, tá? Ó, vou ligar aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do lugar. E tem uma fumacinha saindo aqui, ó, tá chovendo e tava calor. Então, aí deixa eu aumentar esse ISO aqui, que tá muito zoado.
Tem uma área boa. Até o poste ali tem mais ou menos uns 70 metros. Infelizmente não vai dar pra mostrar muito bem aqui. A lanterna não vai focar bem, porque tá uma neblina aqui. Agora tá levantando uma neblina. Ó, eu vou mostrar pra vocês como mesmo na neblina, com neblina ele não interfere em nada. Dá pra enxergar legal, porque ele depende de emissividade, né? Não é como na visão noturna, por exemplo, que precisa de uma lanterna e isso acaba ofuscando. Posso pegar tua câmera só? Uhum. Começaram a comer. É isso aí, ó. Ainda dá pra enxergar bem até o final da rua lá. Depende só da resolução da câmera. Pô, galera, vamos embora, senão nós vamos ser comidos vivos. Bah!